Decreto número 8.424, de 31 de março de 2015, regulamenta a Lei número 10.779, de 25 de novembro de 2003, para dispor sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional artesanal que exerce sua atividade exclusiva e ininterruptamente. A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4 e 6, alínea A da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, decreta. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a concessão do benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo mensal, ao pescador artesanal de que tratam a alínea B do inciso 7 do caput do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a linha B do inciso 7 do caput do artigo 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que exerça sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie. Parágrafo 1º. Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor. Parágrafo 2º. Entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. Parágrafo 3º. Para fins de concessão do benefício, consideram-se como períodos de defeso aqueles estabelecidos pelos órgãos federais competentes, determinando a paralisação temporária da pesca para a preservação das espécies, nos termos e prazos fixados nos respectivos atos. Parágrafo 4º. O benefício será devido ao pescador profissional artesanal inscrito no Registro Geral da Atividade Pesqueira, RGP, que não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira, observado o disposto no Decreto número 8.425, de 31 de março de 2015, sem prejuízo da licença de pesca concedida na esfera federal, quando exigida nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. Parágrafo 5º. O pescador profissional artesanal não fará jus a mais de um benefício de seguro-desemprego no mesmo ano decorrente de defesos relativos a espécies distintas. Parágrafo 6º. A concessão do benefício não será extensível aos trabalhadores de apoio à pesca artesanal, assim definidos em legislação específica, e nem aos componentes do grupo familiar do pescador profissional artesanal que não satisfaçam, individualmente, os requisitos e as condições estabelecidos neste decreto. Parágrafo 7º. Os pescadores e as pescadoras de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto número 8.425, de 2015, não farão jus ao benefício de seguro-desemprego durante o período de defeso. Parágrafo 8º. Fará jus ao seguro-desemprego o pescador artesanal que, durante o período aquisitivo de que trata o parágrafo 1º, tenha recebido o benefício de auxílio-doença acidentário ou salário-maternidade, exclusivamente sob categoria de filiação de segurado especial, ou ainda que tenha contribuído para a Previdência Social relativamente ao exercício exclusivo dessa atividade. Parágrafo 9º. Previamente ao estabelecimento de períodos de defeso, deverão ser avaliadas outras medidas de gestão e de uso sustentável dos recursos pesqueiros, por meio de ato conjunto dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente. Parágrafo 10º. As normas, os critérios, os padrões e as medidas de ordenamento relativas aos períodos de defeso serão editadas, observadas as competências dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente e deverão 1. Definir as espécies que são objeto de conservação, as medidas de proteção à reprodução e ao recrutamento das espécies, os petrechos e os métodos de pesca proibidos, incluído pelo Decreto número 8.967, de 2017. 2. Estabelecer a abrangência geográfica da norma, de modo a indicar as bacias hidrográficas, a região ou a área costeiro-marinha e discriminar os municípios alcançados.
3. Definir se há alternativas de pesca disponíveis e se elas abrangem todos os pescadores ou apenas aqueles que atuam de forma embarcada e 4. Estabelecer mecanismos de monitoramento da biodiversidade e da atividade pesqueira e de avaliação da eficácia dos períodos de defeso como medida de ordenamento. Parágrafo 11. Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente deverão periodicamente avaliar a efetividade dos períodos de defeso instituídos, sobretudo os de área continental, e revogar ou suspender seus atos normativos quando comprovada a sua ineficácia na preservação dos recursos pesqueiros, inclusive quando forem observados os fenômenos de seca, estiagem e contaminações por agentes químicos, físicos e biológicos. Parágrafo 12. Não será devido o benefício do seguro-desemprego quando houver disponibilidade de alternativas de pesca nos municípios alcançados pelos períodos de defeso. Parágrafo 13. O benefício do seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível. Parágrafo 14. Excepcionalmente nas hipóteses de grave contaminação por agentes químicos, físicos e biológicos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá prolongar o período de defeso para as áreas e os grupos específicos atingidos, nos termos previstos na legislação. Parágrafo 15. A gravidade a que se refere o parágrafo 14 será reconhecida em ato do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Parágrafo 16. O pagamento de seguro-desemprego do pescador profissional artesanal quando devido, na hipótese de ocorrência do prolongamento a que se refere o parágrafo 14, poderá ser ampliado na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 1º da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003. Parágrafo 17. Na hipótese de ser efetuado o pagamento de que trata o parágrafo 16, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAITS, deverá respeitar os limites de reserva mínima de liquidez de que trata o parágrafo 5º do artigo 4º da Lei nº 7.998, de 1990. Artigo 2º terá direito ao benefício do seguro-desemprego o pescador profissional artesanal que preencher os seguintes requisitos. 1. Ter registro no RGP, com situação cadastral ativa decorrente de licença concedida, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na condição de pescador profissional artesanal, observada a antecedência mínima prevista no artigo 2º da Lei nº 10.779, de 2003. 2. Possuir a condição de segurado especial unicamente na categoria de pescador profissional artesanal. 3. Ter realizado o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício ou desde o último período de defeso até o requerimento do benefício, o que for menor, observado quando for o caso, o disposto no inciso 4 do caput do artigo 5º. 4. Não estar em gozo de nenhum benefício decorrente de Programa Federal de Transferência de Renda com condicionalidades ou de benefício de prestação continuada da assistência social ou da Previdência Social, exceto auxílio-acidente ou pensão por morte e 5. Não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho ou outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira vedada pelo período de defeso. Parágrafo 1º. A comprovação da contribuição do segurado especial de que trata o inciso 3 do caput deverá ser feita nos termos do artigo 25 da Lei nº 8.212, de 1991, e do inciso 4 do caput do artigo 216 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, excluído o período de defeso, desde que não tenha havido comercialização de espécie alternativa não contemplada no ato que fixar o período de defeso. Parágrafo 2º. Desde que atendidos os demais requisitos previstos neste artigo, o benefício de seguro-desemprego será concedido ao pescador profissional artesanal cuja família seja beneficiária de programa de transferência de renda com condicionalidades,
e caberá ao órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela manutenção do programa a suspensão do pagamento pelo mesmo período da percepção do benefício de seguro-desemprego. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no parágrafo 2º, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, disponibilizará aos órgãos ou entidades da administração pública federal responsáveis pela manutenção de programas de transferência de renda com condicionalidades as informações necessárias para a identificação dos beneficiários e dos benefícios de seguro-desemprego concedidos, inclusive as relativas à duração, suspensão ou cessação do benefício. Artigo 3º. Cabe ao INSS receber e processar os requerimentos, habilitar os beneficiários e decidir quanto à concessão do benefício de seguro-desemprego de que trata o artigo 1º. Artigo 4º. O prazo para requerer o benefício do seguro-desemprego do pescador profissional artesanal se iniciará 30 dias antes da data de início do período de defeso e terminará no último dia do referido período. Parágrafo único. Desde que requerido dentro do prazo previsto no caput, o pagamento do benefício será devido desde o início do período de defeso, independentemente da data do requerimento. Artigo 5º. Para requerer o benefício de seguro-desemprego, o pescador deverá apresentar ao INSS 1. Documento de identificação oficial. 2. Comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física CPF. 3. Inscrição no RGP, com licença de pesca, emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na condição de pescador profissional artesanal que tenha a atividade pesqueira como única fonte de renda, observada a antecedência mínima prevista no artigo 2º da Lei nº 10.779, de 2003. 4. Cópia do documento fiscal de venda do pescado à empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção em que conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 1991, ou cópia do comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua produção à pessoa física e 5. Comprovante de residência em município abrangido pelo ato que instituiu o período de defeso relativo ao benefício requerido, ou seus limítrofes. Parágrafo 1º. Além de apresentar os documentos previstos no caput, o pescador profissional artesanal assinará a declaração de que 1. Não dispõe de outra fonte de renda. 2. Se dedicou à pesca das espécies e nas localidades atingidas pelo defeso ininterruptamente durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor, e 3. Assume responsabilidade civil e criminal por todas as informações prestadas para fins da concessão do benefício. Parágrafo 2º. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disponibilizará ao INSS informações que demonstrem 1. O exercício ininterrupto da atividade de pesca pelo pescador profissional artesanal, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 4º do Decreto nº 8.425, de 2015, com a indicação das localidades em que a atividade foi exercida e das espécies pescadas e 2. Os municípios abrangidos pelo período de defeso e os municípios limítrofes. Parágrafo 3º. Ato do Ministério da Previdência Social poderá exigir outros documentos para a habilitação do benefício. Parágrafo 4º. O INSS poderá expedir atos complementares relativos ao reconhecimento e à manutenção do direito ao benefício, observado o disposto neste decreto e no ato de que trata o parágrafo 3º. Parágrafo 5º. A apresentação dos documentos discriminados no caput poderá ser dispensada pelo INSS caso as informações constem em bases governamentais a ele, disponibilizadas por outros órgãos, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, do artigo 329-B do anexo ao Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, Regulamento da Previdência Social, e do artigo 1º do Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016. Parágrafo 6º. Nos casos em que o pescador já tenha recebido o seguro-desemprego do pescador artesanal, o INSS poderá dispensar a reapresentação de requerimento para os próximos períodos do defeso que deu origem ao benefício,
desde que possua informações que demonstrem a manutenção dos requisitos do artigo 2º e das características da atividade pesqueira exercida. Parágrafo 7º. O INSS poderá comunicar o indeferimento ou a existência de qualquer impedimento para a concessão do benefício por meio da internet ou da central de teleatendimento. Parágrafo 8º. O INSS poderá, a qualquer tempo, convocar o pescador para apresentação de documentos comprobatórios referentes aos requisitos do caput. Artigo 6º. O INSS cessará o benefício de seguro-desemprego nas seguintes hipóteses: 1. Início de atividade remunerada ou de percepção de outra renda que seja incompatível com a percepção do benefício. 2. Desrespeito ao período de defeso ou a quaisquer proibições estabelecidas em normas de defeso. 3. Obtenção de renda proveniente da pesca de espécie alternativa não contemplada no ato que fixar o período de defeso. 4. Suspensão do período de defeso. 5. Morte do beneficiário, exceto em relação às parcelas vencidas. 6. Início de percepção de renda proveniente de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada, exceto auxílio-acidente ou pensão por morte. 7. Prestação de declaração falsa ou 8. Comprovação de fraude. Parágrafo único. O INSS cessará o benefício quando constatar a ocorrência de hipótese prevista no caput ou quando for informado sobre sua ocorrência pelo órgão ou entidade pública competente. Artigo 6º. A. O Poder Executivo poderá condicionar o recebimento do seguro-desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional artesanal que exerça sua atividade exclusiva, a comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com carga horária mínima de 160 horas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Artigo 7º. No caso de indeferimento do requerimento de concessão de benefício ou no caso de cessação do benefício, o pescador profissional artesanal poderá interpor recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS. Parágrafo 1º. O prazo para interposição de recurso e para oferecimento de contrarrazões será de 30 dias, contado da ciência da decisão e da interposição do recurso, respectivamente. Parágrafo 2º. O processamento e o julgamento dos recursos seguirão o disposto no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3048 de 1999, e no Regimento Interno do CRPS. Artigo 8º. Os recursos financeiros para o pagamento do benefício de seguro-desemprego ao pescador profissional artesanal serão provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FET. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAR, a gestão do pagamento dos benefícios e ao Ministério do Trabalho e Emprego a sua operacionalização, cabendo aos referidos órgãos a edição dos atos necessários a essas atividades. Parágrafo 2º. O INSS disponibilizará ao Ministério do Trabalho e Emprego as informações necessárias para a efetivação do pagamento. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizará ao INSS e aos órgãos de que trata o parágrafo 3º do artigo 2º as informações referentes à realização dos pagamentos aos beneficiários. Parágrafo 4º. O Ministério do Trabalho e Emprego e o INSS prestarão aos interessados informações relativas ao pagamento dos benefícios em seus próprios canais de atendimento. Artigo 9º. O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3048, de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 9º. Parágrafo 14º. 1. Não utilize embarcação, ou 2. Utilize embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. Parágrafo 15. 11. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 2009. Artigo 10. Revogado. Artigo 11. Atos conjuntos dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Pesca e Aquicultura e de outros órgãos interessados estabelecerão os procedimentos e prazos para a operacionalização das trocas de informações, previstas neste decreto. Artigo 12. Este decreto aplica-se aos períodos de defeso iniciados a partir de 1º de abril de 2015.
Parágrafo único. Aos períodos de defeso iniciados até 31 de março de 2015, aplica-se o disposto na legislação anterior, inclusive quanto aos prazos, procedimentos e recursos e à competência do Ministério do Trabalho e Emprego para as atividades de recebimento e processamento dos requerimentos, habilitação dos beneficiários e apuração de irregularidades. Artigo 13. Ficam revogados o inciso 3 do parágrafo 14 e o parágrafo 17 do artigo 9º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3048, de 6 de maio de 1999. Artigo 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.